E aí, galera antenada nas tretas da política brasileira. Sejam muito bem-vindos ao canal que não tem medo de cutucar a onça com vara curta e trazer as fofocas mais quentes do cenário político nacional. Hoje, meus amigos, a gente vai mergulhar de cabeça numa entrevista que deu o que falar. Uma verdadeira bomba que explodiu nos bastidores de Brasília e, claro, nas redes sociais. Estou falando da recente fala do governador Romeu Zema, que não economizou nas palavras e trouxe declarações avassaladoras sobre política, economia e, pasmem, até segurança pública no nosso amado Brasil. Vocês não vão acreditar no que ele disse. Mas segura a cadeira aí porque o babado é forte. A grande questão que paira no ar é como Zema está se posicionando para as eleições de 2026. Será que pintou o vice? Rumores dizem que sim, e a gente vai destrinchar isso aqui. A entrevista foi um verdadeiro banho de água fria em alguns e um sopro de esperança em outros, mas uma coisa é certa: ele não está para brincadeira. E já vou adiantando, a análise de hoje vai te deixar de queixo caído, porque o homem veio com a faca nos dentes. Para começar, vamos contextualizar um pouco essa história. Zema, que não é bobo nem nada, fez questão de relembrar o resgate de Minas Gerais. O Estado, meus caros, estava no fundo do poço, com a corda no pescoço, sabe? Um verdadeiro caos deixado pelas gestões anteriores. Ele falou abertamente sobre os desafios gigantescos que encontrou, com as contas no vermelho e o povo desacreditado. Mas aí, ele chegou, com uma visão de gestão que veio do setor privado e começou a colocar a casa em ordem. Não foi fácil, claro que não, mas as ações adotadas, segundo ele, foram cruciais. O governador destacou a importância de uma gestão eficiente, com foco em resultados, e como isso impactou positivamente a economia mineira. Ele mencionou a criação de empregos, a atração de investimentos e, o mais importante, o resgate da dignidade do Estado. É tipo aquele amigo que pega a empresa falida do pai e transforma tudo num império, saca? Zema trouxe essa mentalidade para o governo e os resultados, segundo ele, falam por si. Ele insiste que a experiência empresarial foi fundamental para tirar Minas Gerais do buraco. E é justamente esse o ponto-chave do estilo de gestão de Zema: a influência do setor privado. Ele vem de um mundo onde o lucro, a eficiência e a meritocracia são a base de tudo. E ele não esconde que trouxe essa pegada para a administração pública. É um contraste e tanto, né? Enquanto muitos políticos estão acostumados com a lentidão da máquina pública, Zema parece ter um relógio diferente, mais acelerado, mais focado em entregar resultados. Ele acredita piamente que a gestão empresarial pode e deve impactar positivamente a gestão pública. E como isso se reflete? Menos burocracia, mais agilidade e, supostamente, mais eficiência nos serviços prestados à população. É a mentalidade de fazer mais com menos aplicada ao governo. Será que funciona? Em Minas, ele diz que sim, mas espera que tem mais. Zema não fugiu de temas espinhosos. Ele abordou, por exemplo, o famoso caso Master, que envolve um banco. E, claro, um escândalo daqueles que a gente já está acostumado a ver no Brasil. Ele foi categórico ao falar sobre as possíveis implicações políticas e financeiras para o país. E aqui, ele mandou um recado direto. Investigações de escândalos devem ser tratadas com a máxima transparência e sem qualquer tentativa de abafamento. É fundamental que a apuração seja feita de forma rigorosa. Doa a quem doer. Para ele, a justiça tem que ser cega, mas não surda nem muda. É um posicionamento forte, que mostra que ele não tem medo de encarar os problemas de frente. E vocês, o que acham disso? Será que essa postura é a que precisamos para limpar a política brasileira? Deixa aí nos comentários. E ele não parou por aí não. Zema também deu sua opinião sobre a invasão de jurisdição, um tema que tem gerado muita polêmica no cenário político atual. Ele se referiu à relação entre o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e outras entidades, e como por vezes, essas relações parecem estar um tanto conturbadas. Ele defende a importância de respeitar a independência dos poderes, cada um no seu quadrado, sem atropelar o outro. Essa crise política e os constantes conflitos entre as instituições afetam diretamente o funcionamento do nosso país, gerando instabilidade e insegurança jurídica. Zema parece clamar por um pacto de harmonia, onde cada poder cumpra seu papel sem invadir a seara alheia. É um apelo por um Brasil mais equilibrado, mais previsível e menos refém das brigas institucionais. Mas será que isso é possível no nosso cenário atual? Essa é a pergunta de $1 milhão, hein?
E aí, como fica o cenário eleitoral de 2026? Esse é o ponto que todo mundo quer saber, né? Zema não se esquivou e falou sobre seu posicionamento quanto a uma possível pré-candidatura à presidência. Ele tem uma visão bem clara sobre os outros pré-candidatos e como ele se encaixa nessas perspectivas eleitorais. Ele sabe que o jogo é duro, mas parece estar pronto para enfrentar o que vier. E o mais interessante é que ele já está pensando nas composições de chapa e o apoio a outros candidatos de direita. Será que ele vai ser a terceira via tão sonhada por muitos? Ou será que ele vai ser o fiel da balança? Aguardem as próximas cenas, porque o capítulo de hoje está apenas começando. Ele deu a entender que está aberto a diálogos, a buscar alianças que fortaleçam o campo conservador e liberal no Brasil. Rumores dizem que o nome de Flávio Bolsonaro já ecoa nos corredores como um possível vice, mas Zema, com sua astúcia política, ainda mantém um certo mistério no ar. Ele sabe que a construção de uma chapa vencedora exige muita articulação e, principalmente, uma visão compartilhada para o futuro do país. E vocês, o que acham dessa possível dobradinha? Seria um Dream Team ou um pesadelo para a oposição? Mas não pense que a vida política de Zema é só flores e estratégias para 2026. Ele também mergulhou de cabeça no impasse sobre o impeachment, um tema que infelizmente parece ser um velho conhecido da política brasileira. Zema enxerga a situação com preocupação, destacando a necessidade de um equilíbrio entre os poderes. Para ele, esses movimentos constantes de impeachment só geram instabilidade e atrapalham o desenvolvimento do país. É como se a gente estivesse sempre com um freio de mão puxado, sabe? Ele defende que a política brasileira precisa urgentemente de reformas que tragam mais estabilidade e previsibilidade. Chega de viver de sobressaltos. A nação precisa de paz para trabalhar, produzir e crescer. É uma visão que busca a pacificação e o foco no que realmente importa: o bem-estar do cidadão. E falando em bem-estar, não podemos deixar de lado a segurança pública. Esse é um dos pilares da gestão de Zema em Minas Gerais, e ele faz questão de frisar os resultados alcançados. Ele traça um paralelo claro entre a gestão de segurança pública em seu estado e a de outros estados governados por diferentes partidos, muitas vezes, com críticas veladas à forma como a segurança é tratada em outros lugares. Em Minas, a estratégia é clara: combate rigoroso à criminalidade, investimento em tecnologia e valorização das forças policiais. Ele mencionou, com orgulho, o combate ao novo cangaço, aquelas quadrilhas especializadas em roubos a bancos e carros fortes, que tanto aterrorizaram o interior do país. As ações adotadas em Minas, segundo ele, têm sido eficazes, com redução de índices de criminalidade e maior sensação de segurança para a população. É a prova de que, com gestão e pulso firme, é possível virar o jogo contra o crime. E não é só discurso, os números, de acordo com ele, comprovam os avanços. Então, meus amigos, o que podemos concluir de toda essa entrevista avassaladora de Romeu Zema? Ele se posiciona como um gestor que traz a experiência do setor privado para a esfera pública, focado em resultados e na eficiência. Um político que não tem medo de tocar em feridas, como o caso Master e os conflitos institucionais. E claro, um pré-candidato forte para 2026, que já pensa em composições e alianças estratégicas. Ele quer um Brasil mais estável, mais seguro e com menos burocracia. A liderança de Zema, com sua visão pragmática e sua origem fora da política tradicional, pode sim ter um impacto gigantesco nas próximas eleições. Ele representa uma fatia do eleitorado que busca uma alternativa aos nomes já carimbados, alguém que fale a língua da economia e da gestão. O futuro político do Brasil, meus amigos, promete ser eletrizante. E Romeu Zema, pelo visto, está jogando para valer. Será que ele vai conseguir capitalizar essa imagem de gerente para se tornar o próximo presidente? A discussão está aberta e o jogo político está apenas começando. Acompanhem as cenas dos próximos capítulos, porque a gente sabe que na política brasileira, tudo pode mudar de uma hora para outra. E a gente vai estar aqui, sempre, para trazer todas as análises e os bastidores para vocês. Fiquem ligados. Mas espera, tem mais. A gente não pode esquecer que, além de toda essa visão de gestão e segurança, Zema também se posiciona como um articulador político nato, né? Ele não só fala de resultados e eficiência, mas também demonstra uma habilidade impressionante para costurar alianças e pensar no tabuleiro eleitoral de 2026.
A gente percebe que ele já está em modo campanha, mesmo que discretamente, testando o terreno e medindo forças. E essa pré-candidatura à presidência não é algo que ele esconde. Muito pelo contrário. Ele explora o cenário eleitoral de 2026 com uma clareza que impressiona, avaliando os outros pré-candidatos e mostrando como ele se encaixa nessa corrida presidencial. Rumores dizem que ele já está conversando nos bastidores com vários partidos e figuras importantes, buscando apoios e desenhando possíveis composições de chapa. Ele sabe que a união de forças é crucial para ter chances reais de vitória, e não hesita em buscar apoio de outros candidatos de direita, consolidando um bloco que possa fazer frente aos adversários. A ideia é construir uma base sólida, capaz de atrair eleitores de diversas frentes e mostrar que ele não é apenas um gestor, mas um líder com visão de futuro para o país. A gente já falou sobre a crise de Minas, o estilo de gestão, o caso Master e até o STF. Mas agora vamos mergulhar mais fundo na questão da estabilidade política, que é um ponto nevrálgico para Zema. Ele reflete sobre os desafios que o governo atual enfrenta com os movimentos de impeachment, e a forma como ele enxerga a situação é bem interessante. Para Zema, esses movimentos constantes de tira casaco, põe casaco, só enfraquecem a democracia e desviam o foco do que realmente importa: resolver os problemas da população. Ele defende a necessidade de um equilíbrio entre os poderes, onde cada um cumpra seu papel, sem invadir a esfera do outro. É um recado claro sobre a importância da harmonia institucional, né? Ele aprofunda a visão de que a política brasileira precisa de reformas estruturais para trazer mais estabilidade. Não adianta ficar apagando incêndios, é preciso reformar a casa para que ela não pegue fogo de novo. Zema acredita que a previsibilidade e a segurança jurídica são essenciais para atrair investimentos e gerar desenvolvimento. Sem isso, o país fica refém da instabilidade, e quem paga a conta é sempre o cidadão. É uma crítica construtiva, buscando soluções de longo prazo em vez de paliativos. E por falar em soluções, a gente não pode deixar de lado a segurança pública, que é um dos maiores orgulhos da gestão dele em Minas Gerais. Ele não só apresenta a postura de seu governo sobre o tema, mas também faz uma comparação, digamos, discreta, com a gestão de segurança em outros estados, especialmente aqueles governados por partidos diferentes. É quase como se ele dissesse: olhem para Minas e vejam como se faz. As estratégias de segurança adotadas no estado são um exemplo, segundo ele, de como, com planejamento e pulso firme, é possível combater a criminalidade. Ele cita, com um brilho nos olhos, o combate ao novo cangaço, aquelas quadrilhas que aterrorizavam cidades do interior com ataques a bancos e carros fortes. Os resultados foram, de acordo com ele, espetaculares, com uma redução significativa nos índices de criminalidade e um aumento na sensação de segurança da população. Ele demonstra que é possível, sim, combater o crime organizado e devolver a paz aos cidadãos. É um ponto forte que ele certamente vai explorar bastante na sua campanha, caso ela se concretize. Então, meus queridos, chegamos ao final dessa análise bombástica sobre a entrevista de Romeu Zema. A gente viu que ele é um gestor com experiência no setor privado, que busca aplicar essa mentalidade de eficiência na gestão pública. Um político que não foge de temas polêmicos, como o caso Master e os conflitos institucionais. E claro, um pré-candidato fortíssimo para 2026, que já está de olho nas alianças e composições. Ele sonha com um Brasil mais estável, mais seguro e com menos burocracia, um país onde o cidadão possa prosperar. A liderança de Zema, com essa visão pragmática e sua origem fora da política tradicional, pode sim ter um impacto gigantesco nas próximas eleições. Ele representa uma alternativa para muitos eleitores cansados dos mesmos nomes e das mesmas promessas. Será que ele vai conseguir capitalizar essa imagem de gerente e de solucionador de problemas para se tornar o próximo presidente do Brasil? A pergunta está no ar, e a resposta, meus amigos, só o tempo dirá. O jogo político está apenas começando, e a gente vai estar aqui, de olho em cada movimento, para trazer todas as informações e análises para vocês. Fiquem ligados, porque o futuro político do Brasil promete ser um espetáculo e tanto.